Olá, caríssimos, eu sou o Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Hoje nós finalizaremos o sacramento e falaremos do último sacramento, o sacramento do matrimônio. Finalizaremos o conteúdo sobre sacramentos e também finalizaremos o conteúdo sobre matrimônio. Então já quero te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo. Eu sei que tem muita gente que nem compartilha o vídeo. Pô, faz essa boa aí, compartilha esse vídeo com outra pessoa, compartilha esse vídeo com umas 3 pessoas para compensar os vídeos que você não compartilhou e compartilha com mais outras pessoas nas próximas semanas, tá bom? E assiste o vídeo até o final. É importante você também assistir o vídeo até o final, tá bom? Então vamos para o nosso conteúdo hoje. Hoje é a segunda parte do sacramento do matrimônio. Então nós falamos do sacramento do matrimônio, começamos a falar do sacramento do matrimônio, como é o rito, quais são as obrigações dos noivos, quais são as obrigações da igreja, o que a igreja faz ali, até mesmo o que o público faz ali. Sabe? Se você não assistiu a aula passada, você não vai saber qual é a função do público no casamento. Sabia que o público, os convidados, não somente os padrinhos, mas os convidados, eles têm papel fundamental, importante, não fundamental, mas importante no sacramento do matrimônio, na realização da celebração do sacramento do matrimônio? Bom, hoje nós falaremos sobre 3 aspectos do sacramento do matrimônio que o catecismo aborda. Falaremos sobre os efeitos do sacramento do matrimônio, ou seja, o que acontece com aqueles pessoas, quais são os dons dados àqueles que se casam. Vamos falar também sobre os bens e as exigências do amor conjugal, né? Ou seja, o que o casal recebe de bem, mas também quais são as suas exigências, ou seja, os direitos e os deveres de todo casal, de todos os noivos. E também falaremos sobre a igreja doméstica, certo? Vamos começar sobre os efeitos do sacramento. Para a gente entender, então, a gente tem 2 vínculos naturais que surgem no matrimônio. Existem 2 vínculos naturais que surgem no matrimônio, o perpétuo e o exclusivo. Ou seja, o matrimônio ele é para sempre, até o fim da vida de um dos dois, e ele é de exclusividade, ou seja, de fidelidade. Então isso significa que é até a morte, esse vínculo é até a morte. Esse vínculo não é até o outro se apaixonar por outra pessoa. Esse vínculo não é... Não. É até a morte de um dos dois. E também é exclusivo. Ou seja, não, eu vou ter uma outra relação. Não. É exclusividade. Do matrimônio cristão são os cônjuges robustecidos, ou seja, fortificados e como que consagrados por um sacramento peculiar para os deveres e dignidade do seu estado. Ou seja, é um sacramento peculiar. Eles são consagrados, eles são separados para uma ação, para uma missão peculiar exclusiva dentro da igreja. Óbvio que a grande maioria das pessoas são casadas, né, na vocação, porque os padres são em menor quantidade, mas isso é algo natural até mesmo. Vamos falar sobre o vínculo matrimonial, esse vínculo primeiro matrimonial. O vínculo matrimonial é selado e estabelecido pelo próprio Deus, a partir do consentimento dos esposos. Então Deus só une o casal quando há o consentimento dos esposos. Então, assim, Deus age na liberdade e também na vontade dos noivos. Os noivos, eles só recebem a bênção e o vínculo, o selo de Deus, quando eles dão consentimento pleno da sua vontade, certo? É uma instituição, a família, então, é uma instituição que surge dessa união. Aliás, surge uma instituição dessa união, que é a família. Então, é um contrato entre Deus e os esposos. A família não é somente o pai e a mãe. A família é o pai, a mãe e o próprio Deus, certo? E aí, os frutos dessa família são os filhos, tá bom? Isso não significa também que os filhos não sejam da família, tá, gente? Isso aqui eu tô falando que são da família, eles fazem parte, eles são frutos da família, eles são geração da família. O autêntico amor conjugal é assumido
no amor divino. Então, uma pessoa só pode se unir a outra se ela se unir também a esse amor divino. Ou seja, se ela tiver uma experiência com o amor divino. Então ela só vai experimentar, só vai se unir a uma pessoa se ela se unir de forma plena, de forma experimental, ou seja, experimentar mesmo o próprio Deus. O vínculo matrimonial, uma vez ratificado e consumado, não pode ser dissolvido. Então, ele é perpétuo, ele não pode ser dissolvido. Ninguém tem poder para dissolver o vínculo matrimonial. Nem mesmo a igreja, que deu autoridade, nem mesmo os noivos, ninguém tem autoridade. O único que tem autoridade para dissolver um matrimônio é Deus. E com um único instrumento, que é a morte. Se Deus descesse do céu, lógico, Deus não faria isso, mas se Deus descesse do céu e dissesse que um casal foi desvinculado, ou seja, houve o vínculo, mas depois eles foram desvinculados, né? A gente pode ter certeza que não seria Deus ali falando. Quando eu falei a respeito desse amor conjugal, dessa experiência do amor conjugal, eu não estou dizendo que necessariamente uma pessoa ela vai ter uma experiência, mas ela só consegue amar a sua esposa ou seu esposo quando ela, de fato, ama com amor divino. Ela tem, mesmo que inconsciente, esse amor divino nela. Nem a igreja tem poder para romper esse vínculo, como eu disse aqui, né? Agora vamos para a graça do sacramento do matrimônio. Quais são as graças recebidas no sacramento do matrimônio? Recebem os esposos dons próprios desse estado de vida. Então, quando os noivos se casam, eles recebem alguns dons. Eles recebem algumas graças, ou seja, algumas permissões de Deus, né? A gente já falou aqui que graça é essa permissão. Quando as pessoas iam até o rei, eles pediam a sua graça, ou seja, eles pediam a permissão do rei. E aí que nós temos então essa palavra graça, que é sempre usada, mas poucas vezes entendida. Uma graça para aperfeiçoar o amor dos cônjuges, ou seja, a primeira graça recebida recebida de Deus, o casal recebe de Deus, é essa graça de aperfeiçoar o amor. Ou seja, o amor que havia entre eles no noivado vai ser aperfeiçoado. E aqui existe um porém, então. O amor que não foi desenvolvido no namoro, o amor que não foi desenvolvido no noivado, esse amor vai chegar no casamento fraco. Muitos casamentos fracassam porque eles têm uma força falsa. Eles têm uma força virtual. Ou seja, são casais que são bonitinhos na frente de todo mundo, são casais que são românticos na frente de todo mundo, mas nas costas uns dos outros há o desrespeito, há a infidelidade, há inúmeras outras coisas que enfraquecem o casamento. E são essas coisas que fortalecem o relacionamento, seja no namoro, seja no noivado e principalmente no casamento. Isso não quer dizer que depois de um namoro ou um noivado que viveram de forma errada, que não se respeitaram, depois do casamento eles não podem se fortalecer. Eles podem, mas eles vão... É que nem uma pessoa... Imagina uma pessoa que nunca cresceu. Imagina uma pessoa que... Sabe aquelas pessoas que têm problemas de dificuldade de crescimento e não crescem, ficam... E às vezes precisam tomar suplementos. Então, no caso dessa pessoa que ela chegou na fase madura do relacionamento. E na fase madura é muito mais difícil você desenvolver. Então você precisa desenvolver na fase onde é o desenvolvimento da criança, do adolescente. Então, da mesma forma, o namoro, o noivado é o tempo do desenvolvimento. E quando você desenvolve de forma real, isso de forma concreta, no namoro e no noivado, aí no casamento vai haver essa perfeição do amor dos cônjuges. Tá bom? Então Deus vai dar uma espécie de boost, uma espécie de upgrade para o casal agora. Certo? Mas aqueles que não desenvolveram, eles precisarão ter um esforço muito maior. Claro, também da parte de Deus, Deus ainda continua dando o aperfeiçoamento, mas Deus dá o aperfeiçoamento
a partir do que você oferece para ele. Uma graça também para fortalecer a unidade indissolúvel, ou seja, o homem e a mulher eles se tornam um só, como nós falamos na semana passada. Eles se tornam um só. E essa unidade, ou seja, se tornar um só, é indissolúvel. E ela é fortalecida da mesma forma como ela é fortalecida quando os dois começam a pensar como uma pessoa só. Então, não existe mais o egoísmo. Então, volta a falar, no namoro e no noivado, precisa se romper também esse egoísmo das pessoas, do homem e da mulher, parar de pensar como uma pessoa particular. Eles estão pensando agora como uma família, mesmo que ainda não seja uma família. Eles estão pensando agora como um casal. Eles pensam agora como um casal e não mais como duas pessoas, né? E isso se efetua no casamento, porque aí agora eles vão ser de fato uma só carne quando se casarem. Também uma graça para auxiliarem-se na santidade, ou seja, o homem auxilia a mulher para a santidade e a mulher auxilia o homem para a santidade. Então, existe essa mútua ajuda, essa mútua entrega dos dois para a santidade. Só que aí tem um porém. Se o homem ou se a mulher, ou se ambos, não buscam a santidade, eles então não vão se auxiliar na santidade. Podem ser bons uns para os outros, mas não vão se auxiliar para a santidade. Muitos casais se perderam, por mais que aqui a gente está falando de um nível muito mais. Não é somente a fidelidade, não é somente a indissolubilidade, mas é de fato um auxílio para a santidade. Ou seja, o homem e a mulher que são que não ajudam-se, que não se ajudam, o esposo e a esposa, que não se ajudam mutuamente à santidade, eles estão também fracassando no seu matrimônio. Um homem que não leva a sua família para a igreja, a mulher que não leva a sua família para a igreja, a mulher que não leva a sua família para Deus, o homem que não leva a sua família para Deus, eles estão errando. E também uma outra graça, que é a última graça, é a graça da procriação e da educação dos filhos. Vocês viram que existem 4 graças aqui, nós falamos de 4 graças e só a última é em relação aos filhos? Só a última é em relação aos filhos? A primeira é em relação ao amor, a segunda é em relação à unidade, a terceira é em relação à santidade e a última somente, a quarta, que é em relação à procriação e educação dos filhos. E ela inclui 2 coisas. Ela inclui a procriação e educação. Não adianta só procriar. Não adianta só educar, né? Óbvio, né? Você só vai educar uma pessoa que você procriou, ou uma pessoa que você assumiu a responsabilidade para si, né? Mas essa educação, ela precisa ser uma educação adequada. Ela não pode ser qualquer tipo de educação. Ela não é somente uma educação para as coisas terrenas, mas também para as coisas celestes. Então Cristo é a fonte de toda essa graça, de todas essas graças, Cristo é a fonte. Jesus Cristo então dá-lhe sua presença, sua coragem, sua força, seu poder, sua sustentação, sua virtude, seu amor. Então, ele dá a sua presença ficando com eles, ele dá a sua coragem de o seguirem, ou seja, de assumir o casamento como a cruz. E aqui, cruz não significa que é sofrimento somente, né? Mas significa que é o caminho para os esposos chegarem à salvação, como Cristo conseguiu a salvação por nós através da cruz. Também Cristo oferece a sua força para se levantarem das quedas, porque vão existir quedas. Então Cristo dá essa força. Cristo também dá o poder para se perdoarem, porque Cristo veio para nos perdoar os nossos sofrimentos, os nossos pecados, os nossos erros, dos nossos erros. Então nós também recebemos a força de Cristo e os noivos, de forma particular, recebem essa força para se perdoarem mutuamente. Também uma sustentação para levarem o fardo um do outro, ou seja, para não somente levar a santidade, mas levar os sofrimentos particulares um do outro, uma doença, uma situação financeira, alguma coisa que seja particular de um, mas que o outro deve sofrer, né? Então, vocês que são casados, quem é casado, vai entender isso, né? O homem, quando ele sofre, a mulher sofre junto. A mulher sofre junto. Então, se a mulher está alheia, ou se o homem está alheio aos sofrimentos, precisa-se haver um bom senso aí do casal. Também Cristo oferece a sua virtude, ou seja, a sua força, de se submeterem um ao outro.
catecismo está dizendo aqui, se submeterem um ao outro. Não quer dizer que só a mulher deve se submeter. Em alguns casos, é o homem que se submete à mulher, tá bom? Então, vamos com calma com essa passagem de Efésios 4, né? Não, Efésios 4 não. Desculpa, eu acho que eu me enganei aqui, mas esqueci qual que é a passagem. Vamos continuar aqui. E também Cristo oferece principalmente o seu amor. É com o amor de Cristo que o noivo e a noiva se amam mutuamente de forma plena, para se amarem com amor, com esse amor sobrenatural, e esse amor é sobrenatural, delicado e profundo. Então, sobrenatural, ou seja, que além da natureza, não é somente voltado para o sexo, não é somente voltado para o corpo, não é somente uma coisa bruta, mas uma coisa delicada, ou seja, de perceber as necessidades uns dos outros e também de perceber essa profundidade um do outro, porque todo ser humano é profundo, por mais que ele aparente ser uma pessoa rasa, todo ser humano é um ser humano profundo. E o noivo e a noiva, eles recebem a qualidade, a força para se amarem e observarem o profundo que existe dentro daquela pessoa. E também Cristo oferece o seu antegosto do céu. Ou seja, é no seio da família que a família vai experimentar o céu de antemão. Assim como o padre vai receber, vai experimentar na sua vida, no seu ministério, assim também são os noivos que vão experimentar, né? O casal que vai experimentar. E aqui o Tertuliano vai dizer: onde irei buscar forças para descrever de modo satisfatório a felicidade do matrimônio, que a igreja une, que a oblação eucarística confirma e a bênção sela. Então o matrimônio une, a Eucaristia confirma e a bênção do sacerdote, da igreja, sela. Os anjos proclamam-no, o Pai Celeste ratifica-o, que julgo o de dois cristãos unidos por uma só esperança, um único desejo, uma única disciplina, um mesmo serviço. Essa é a unidade que os cristãos eles recebem. Uma única esperança, um único desejo, uma única disciplina e um único serviço. Ambos filhos do mesmo Pai, servos do mesmo Senhor. Nada os separa, nem no espírito, nem na carne. Pelo contrário, eles são verdadeiramente dois numa só carne. Ora, onde a carne há só uma, também um só é o Espírito. Então, da mesma forma que Cristo une, né, que o matrimônio une os dois em uma só carne, também se unem, né, em um só Espírito. Certo? Então, finalizando essa primeira parte aqui da segunda parte, essa quarta parte, agora vamos para a quinta parte, então falaremos sobre os bens e sobre as exigências do amor conjugal. Vimos então o que os noivos recebem de graça, de poder, de unção, o que efetivamente acontece no sacramento do matrimônio. Agora vamos ver sobre os bens e as exigências, ou seja, sobre os direitos e deveres de todo casal, de todo cônjuge, certo? A unidade e a indissolubilidade do matrimônio. Os esposos feitos uma comunidade, ou seja, estão agora em uma comum unidade, né? Ou seja, não existe mais dois, agora são uma só pessoa, um só pensamento, um só desejo, uma só esperança, um só espírito. São chamados à unidade e indissolubilidade para toda a vida. Então, não existe essa de, não, se não der certo, separa. Não existe isso. Dentro do casamento católico, do casamento cristão, não existe isso. Eu falo casamento cristão aqui de forma clara. Porque tem gente que acha que só porque muda de igreja pode casar-se de novo. E não é. Muitas igrejas protestantes começaram assim. Então, pensa o seguinte. Se a sua igreja começou dessa forma, por conta de um pecado, por conta de uma exigência de Deus que você não queria seguir, você acha que realmente você está na igreja certa? Fica a dica aí. Devem crescer nesta comunhão, ou seja, mais uma vez, é um corpo que vai se fortalecendo. Então, o casal, ele é um só corpo
e eles vão se fortalecendo em todas essas faculdades do casal, na unidade e na indissolubilidade. Então, quanto mais o casal está unido, quanto mais o casal passa o tempo e permanecem nessa unidade e principalmente crescem nesta unidade, esta unidade cresce neles. Os pensamentos vão se tornando cada vez mais um só. Cada vez mais um só. Quem é noivo, aliás, quem é casado já, né, vai entender isso. Vai entender isso. E principalmente já começa a entender lá no namoro, né, que ainda existe muitas coisas que são extremamente dissonantes uns dos outros, né? Mas de repente um começa a gostar do que o outro gosta, os gostos musicais, a forma de pensar, a forma de agir, a forma de falar, eles vão se tornando uma só pessoa. E eu falo assim de coisas externas, eu falei de coisas externas aqui que são supérfluas, né? Que se não acontecer, não tem problema. Mas os pensamentos, os desejos, a disciplina deve ser uma só. Essa paixão por eles, ou seja, deve ser uma coisa só. Deve ser os destinos, os objetivos do casal deve ser um só. E isso vai acontecendo já lá no matrimônio, já lá no namoro, no noivado, já vai acontecendo isso. Então eles vão crescendo nessa comunhão e crescendo também nessa fidelidade, mantendo-se na fidelidade. Então há uma comunhão e uma fidelidade, certo? Também essa doação total e mútua, onde eles se doam totalmente e mutuamente. Ele não doa, o homem não doa, a mulher não doa 50, 90, 99,999%. Eles se doam totalmente, 100%. E se doam mutuamente, ou seja, o homem se doa à mulher e a mulher se doa ao homem. E aqui não de uma forma somente carnal, sexual, mas de uma forma espiritual também, totalmente entregue, de desejos, de planos, de sonhos, de objetivos. Tudo aqui é doado, tudo aqui é ofertado. No casamento não há espaço para o egoísmo. No casamento não há espaço para o egoísmo, nenhum. Casamentos que baseiam-se, ou que um ou outro baseia-se no egoísmo, que ele só pensa em si, vão ruir. E eu já vi muitos casamentos acontecer dessa forma. O homem que só pensa em si, a mulher que só pensa em si. Então é o contrário. O homem, quando casa-se, ele pensa na mulher. E a mulher, quando se casa, ela não pensa mais em si. Da mesma forma como o homem não pensa mais em si, mas ela pensa no homem, no seu marido. Ela só pensa no marido e ele só pensa na sua esposa. Agora eu te pergunto, um casamento dessa forma tem como dar errado? Tem como dar errado? O que o mundo prega hoje é que casamentos assim não deveriam acontecer. Uma mulher que se doa, que se entrega pelo seu marido e só pensa e faz tudo pelo seu marido. Isso estaria errado se somente ela fizesse. Se somente ela fizesse. E aqui eu não estou dizendo que é erro dela, eu estou dizendo que é erro dele. Da mesma forma também, se o homem também se doasse inteiramente e a mulher não se doasse, então o erro também seria dela. Aí no caso o erro seria dela, nesse segundo caso. Então precisa haver a mútua doação. Jesus confirma, purifica e aperfeiçoa esta comunhão. Sempre vai ser Jesus que vai confirmar, purificar e aperfeiçoar esta comunhão, porque Cristo é a própria comunhão. Cristo é a própria comunhão entre Deus e os homens. A Eucaristia recebida em comum aprofunda a comunhão dos esposos. É belíssimo quando vemos esposos comungando os dois juntos, né? Então eles vão na missa todos os dias ou toda semana e comungam ali e se tornam um só com o seu Senhor no mesmo momento. Por isso a poligamia é contrária ao que pensa a igreja, né? Por quê? Porque a poligamia ela é justamente uma coisa que não é mútua e nem total. Não dá para você dividir o seu coração para duas pessoas. Não existe essa de amar duas pessoas. Não existe. São João Paulo II vai dizer: a igual dignidade pessoal que se deve reconhecer à mulher e ao homem, no amor pleno que tem um pelo outro, manifesta claramente a unidade do matrimônio confirmada pelo Senhor.
São João Paulo II está dizendo: a dignidade pessoal do homem e da mulher é uma só. E ela se planifica no matrimônio, confirmada pelo Senhor, confirmada por Deus. Agora vamos falar sobre essa fidelidade. Falamos sobre a unidade, agora vamos falar sobre a fidelidade. A fidelidade é inviolável. O amor conjugal exige fidelidade inviolável por natureza. Isso aqui eu estou falando que é, como eu falo por natureza, quando eu falo por natureza, eu falo no sentido de que o homem e a mulher, lá antes mesmo de conhecer Deus, de saber que Deus, antes mesmo de Deus se revelar, quando eles se uniam, eles pensavam nessa fidelidade. Eles pensavam nessa fidelidade. Então, existe sinais do próprio homem, na natureza do homem, dessa fidelidade inviolável. Por quê? Aqui você pode ver vários vídeos também do Padre Paulo, ele falando a respeito dessa necessidade da prole, porque a prole do ser humano, ela, para chegar na maturidade, ela precisa no mínimo uns 16, 18 anos. Então é um tempo muito grande. Por isso esse tempo, ele precisa, os esposos, né, o casal, ele precisa se ajudar. Já, por exemplo, um guepardo, né, um outro animal, eles não precisam, né? Ali 2, 3 meses, 5 meses, dependendo do animal, ele já progride. E não é questão de tamanho, não. Até mesmo os elefantes, eles têm uma autonomia diferente, né? Ou seja, que é muito mais rápido, é muito. Então eles não precisam dessa fidelidade. Eu estou falando de forma natural aqui, né? Já se você for pensar alguns outros animais, mesmo que não tenha essa necessidade, né? Que já em um ano a prole já está desenvolvida, mesmo que haja, ainda assim, muitos animais são naturalmente fiéis. Então, o ser humano com essa necessidade, além da natureza, mas também existe a necessidade. É só natural porque é necessidade, certo? É aquela coisa da lei de sobrevivência, da lei da sobrevivência. Então é para proteger a prole, para proteger a procriação, para proteger a geração, para proteger a espécie, certo? Então não é porque se o homem tivesse relação sexual com a sua esposa e largasse o filho no mundo, o filho morreria. Logo, o filho morrendo, ele não vai ter prole. Então a geração, a espécie humana morreria. Tá vendo como a fidelidade ela é extremamente importante? Parece que não é, mas ela é natural. Esta fidelidade é consequência da doação de si mesmo. Essa fidelidade é consequência da doação de si mesmo. Então, o homem se doa à mulher totalmente, a mulher se doa ao homem. Se o esposo promete, ou se o esposo ou a esposa promete dar-se inteiro, não pode dar-se a outro. Isso aqui a gente já deixou claro, né? E é um amor definitivo. É um amor definitivo. E essa fidelidade inviolável é solicitada pelo bem dos filhos. Como nós já falamos aqui, né? É pelo bem dos filhos que essa fidelidade é exigida. Esse reflexo da fidelidade de Deus. Então, essa fidelidade inviolável é reflexo da fidelidade que Deus tem por nós. A fidelidade exige aos esposos, deixa eu ajeitar minha cadeira aqui, a fidelidade exigida aos esposos é reflexo da fidelidade de Deus à sua aliança conosco e da aliança de Cristo com a igreja. Nós falamos isso semana passada, né? Que essa imagem de Cristo que assume a igreja como sua esposa. Os esposos representam a fidelidade e dão testemunho dela. Então, o sacramento do matrimônio, além de proporcionar essa visão de unidade e comunhão de Cristo com a igreja, o matrimônio ele tem também o poder de gerar, de testemunhar essa fidelidade de Deus ao homem. Então, quando os casais eles não são fiéis uns aos outros, um ao outro, né? Quando o casal não é fiel um ao outro, eles estão testemunhando que Deus, né, na sua cabeça, no seu interior, que Deus não é fiel. E Deus é fiel. Então, casais que testemunham fidelidade um ao outro, testemunham que Deus também é fiel. E as dificuldades existem também, a igreja entende que existem as dificuldades da fidelidade.
A igreja reconhece essa dificuldade de viver e testemunhar a fidelidade. Que vão existir problemas, dificuldades, vão existir. Por isso anuncia aos esposos que Deus os ama com amor definitivo e irrevogável. Ou seja, para que eles experimentem vivam essa fidelidade, a igreja anuncia que Deus é fiel a eles e que Deus não volta atrás. É definitivo, é um amor definitivo. Deus não volta atrás no seu amor. Deus não volta atrás. Então, esposo e esposa não voltam atrás. Esse é o amor definitivo que nós estamos falando aqui. Esse é o amor irrevogável, que não tem revogação, que não volta, vamos mudar. Não muda. Não muda, acabou. É esse amor que vocês devem viver. A comunidade eclesial, ou seja, a comunidade da igreja, deve apoiar e amparar os esposos nessa fidelidade. Ou seja, a igreja, ela não só, eu não estou falando só de clero, mas eu estou falando da comunidade geral, certo? Aqui estamos falando de comunidade geral. A igreja, ela deve ser um ambiente que proporcione esta fidelidade do outro, do casal, certo? E quando ocorre a separação física e o fim da coabitação? Bom, em alguns casos, a coabitação matrimonial se torna impossível por diversas razões, certo? Então, por exemplo, alguns casos, a coabitação, ou seja, permanecerem na mesma casa, é difícil. Nesses casos, a igreja admite a separação física dos esposos e o fim da coabitação, ou seja, podem morar separados. Mas quais são esses casos? Casos em que um dos dois estão em risco de morte, em risco de morrer. Todavia, não deixam de ser marido e mulher. Então, pessoas que estão casadas permanecem casadas no espírito. Ainda que estejam vivendo separadas, continuam sendo marido e mulher. Não podem contrair nova união. Então, se um dos dois ainda não morreu, o outro não pode contrair uma nova união. A reconciliação, então, a igreja sugestiona soluções, né? A primeira solução que a igreja proporciona é a reconciliação. A primeira solução é a reconciliação, e a melhor de todas, que é apresentada. Não sendo possível, só aí recomenda-se a separação física e o fim da coabitação. Antes de oferecer o fim da coabitação e a separação física, a igreja oferece a reconciliação. Não sendo possível a reconciliação, acrescentem-se então a separação, aconselha-se a separação física e o fim da coabitação. A separação física permitida pela igreja não significa que a igreja autoriza a separação de almas. Eles ainda são uma só carne, certo? Então, nesses casos onde há risco de morte, mas em casos de traição, em casos de adultério, pode-se separar? Não, porque não oferece risco. Somente se oferecer risco à vida de um dos dois, tá bom? E quando ocorre o divórcio? Existe a possibilidade do divórcio, depois de tudo que vocês entenderam aqui, o divórcio não é permitido, mesmo que ocorra em muitos países o divórcio civil. Ou seja, muitas pessoas podem se separar de forma civil, ou seja, casaram-se ali no civil, ou seja, não tem mais vínculo matrimonial entre eles para a sociedade, mas para Deus eles ainda têm e mantêm esse vínculo. Isto segue a igreja em fidelidade às palavras de Cristo, em fidelidade às palavras de Jesus. Quem repudia a sua mulher e casa com outra, comete adultério em relação à primeira. E se uma mulher repudia o seu marido e casa com outro, comete também adultério. Então, separar-se e casar-se com outro é adultério. Portanto, não é válida uma nova união enquanto viver o cônjuge com quem se tem matrimônio válido. Matrimônio válido, tá bom? Com quem se tem matrimônio válido. Então, enquanto um viver, o outro não pode casar, tá bom? Basicamente é isso. Enquanto um viver, o outro não pode casar. Em casos que contrariam a lei de Deus, os esposos não podem aproximar-se da comunhão. Ou seja, casal em segunda união, casal que
se uniu que estão em adultério. Eles não se uniram dentro da igreja, no sacramento, certo? Mas eles estão morando, coabitando juntos e não são casados entre eles, certo? E aqui não serve só para pessoas que são casadas com outros, mas solteiros que vivem juntos, né? E que aos olhos da sociedade são casados, mas aos olhos de Deus não são, certo? Eles não podem se aproximar da comunhão. E eles também ficam impedidos de exercer certas responsabilidades eclesiais. Que tipo de responsabilidades? Responsabilidades que dão testemunho, que são que vão necessitar de testemunho para estar na frente de outras pessoas, para aconselhar, para ajudar, né? Eles não têm um exemplo, então eles não podem dar esse exemplo. Isso não significa que eles são excluídos da sociedade, que eles são excluídos da igreja. Eles são principalmente convidados da igreja e, de alguma forma, quando for possível, restabelecerem-se a Deus, né? Não sendo possível, eles também não podem exercer algumas responsabilidades eclesiais, assim como não podem aproximar-se da Eucaristia. E também ficam impedidos de receber a reconciliação por meio do sacramento da penitência. Ou seja, não somente o sacramento da Eucaristia, mas o sacramento da penitência também é proibido para os noivos, ou para os noivos não, desculpa, para os casais que estão nessa irregularidade. Casais que estão irregulares, eles não podem também confessar, como nós já falamos em outros casos, né? Se a pessoa, isso não é uma questão somente do matrimônio, mas questão geral. Se uma pessoa não está arrependida do seu pecado, né? Ou se ela não confessa um pecado que ainda é público, né? Que é público nesse caso, e o padre vai saber, obviamente, se acompanha essa pessoa, ele não pode dar absolvição. Ele não pode dar absolvição. Imagina a pessoa chegar assim: olha, eu me arrependo de estar com outra pessoa que não seja minha esposa. Ele confessa pro padre. Tá, e o que você vai fazer daqui? Eu vou pra casa dela, a gente mora junto. Você vai continuar com ela? Vou, então não tem como te dar absolvição. É isso, basicamente é isso. Caso vivam a continência completa, estão liberados para comunhão e penitência. Então, sejam eles coabitando, seja não coabitando, né? Se vivam a comunhão, se vivam a continência completa, eles estão liberados para a comunhão e para a penitência. E quando ocorre esta segunda união? Nestes casos, os fiéis devem ser acolhidos com solicitude atenta pela comunidade e fiéis. Ou seja, a igreja é convidada a acolher os fiéis que estão em segunda união com solicitude. Com solicitude. Então, não pode-se haver um repúdio, não pode-se haver um afastamento, não pode-se haver uma discriminação em relação... não pode haver discriminação em hipótese alguma, né? Mas nesse caso a igreja fala mais incisivamente, para nesses casos sacramentais, né? Que eu estou dizendo. Né? Não pode haver uma discriminação sacramental aqui. Só porque ele não tem um sacramento, só porque eles não podem se aproximar de alguns sacramentos, isso não quer dizer, só porque eles estão irregulares em alguns sacramentos, não quer dizer que eles não estão no seio da igreja. Eles estão e podem frequentar e podem participar de muitas atividades, inclusive, não de algumas, mas de muitas atividades. Como batizados, podem e devem participar. Quais são as coisas que os casais de segunda união podem fazer? Né? O catecismo ele vai dizer pra gente o que uma pessoa em segunda união, uma pessoa em união irregular, que não é casada, né? E aqui segunda união, não entenda somente pessoas que são casadas com outra e não podem se unir, mas pessoas que também não se uniram. Por exemplo, duas pessoas que nunca foram casadas, mas se uniram, moram juntos, têm filhos, mas ou o homem ou a mulher não querem se casar na igreja. Eles não são casados, então eles não podem também, eles estão nesse espaço aqui. Eles podem ouvir a palavra de Deus, né? Isso é extremamente frutuoso na vida deles. Eles podem assistir ao sacrifício da missa. Não é participar, tá bom? Vamos lá. Participar e assistir são duas coisas. Assistir, você vai assistir aqui no sentido de que você vai ver, certo? Não no sentido de que você vai dar assistência, mas no sentido que você vai ver.
a missa. Você pode, e obviamente, né, esse ver aqui, tem dois erros aqui, né? Ah, eu vejo a missa pela televisão. Tá, não adianta, não adianta, né? Precisa ser pessoalmente. Precisa ser pessoalmente. Ah, mas eu não vou comungar. Mesmo assim, precisa ser pessoalmente. Aqui eu tô falando no caso das segundas uniões. Eles também podem rezar e permanecer nessa oração, obviamente. Obviamente. A igreja não vai proibi-los de rezar, pelo contrário. A igreja vai incentivá-los a rezar. Incentivá-los a rezar. A prestar o seu contributo às obras de caridade, ou seja, devolver o dízimo, ajudar em coisas, em trabalhos, em serviços, em ajuda que exijam, que demandem força ou talento, alguma coisa assim, né? Eles podem ajudar. Também auxiliar as iniciativas da comunidade em prol da justiça. Ou seja, um homem ou mulher que são advogado, alguma coisa assim, eles podem continuar ajudando, né, de forma as iniciativas da comunidade. A comunidade vai fazer uma festa junina, a gente está em junho agora, a comunidade vai fazer uma festa junina. Tem problema um casal de segunda união vender pamonha na barraquinha lá da festa? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Então, existem essas coisas que o casal de segunda união pode fazer, que faz parte da comunidade, para eles se sentirem, continuarem se sentindo pertencentes à comunidade da igreja. Também educar os filhos, obviamente. Tá vendo que são coisas que são... a gente vai vendo que é próprio do casal. O que a gente está falando aqui seria o básico que todo casal deveria viver. Não somente os de segunda união, não somente os casais irregulares, mas também até mesmo os casais regulares, os casais que estão em regularidade. Viver isso aqui, educar os seus filhos, viver na comunidade, ajudar a comunidade, né? Então, educar os seus filhos na fé cristã. O casal de segunda união é proibido de educar seus filhos de forma alguma. Ele é incentivado a educar seus filhos na fé cristã. Primeiro, para que não cometam os mesmos erros que eles cometeram. Segundo, para que não cometam outros novos erros. E aí precisa-se haver uma educação muito mais profunda deste casal que está em segunda união. Por isso eles precisam continuar no seio da igreja, para ouvir a palavra de Deus e assim conseguir educar os seus filhos. E também a cultivar o espírito de penitência, ou seja, continuar nesse espírito de pedindo perdão a Deus dos seus pecados, mesmo que eles não possam receber sacramentalmente, eles podem ainda sim receber, né, pedir o perdão a Deus, e Deus, na sua misericórdia, vai alcançá-los uma hora ou outra, certo? Deus vai providenciar uma hora ou outra. São ordenados, e agora vamos falar sobre essa abertura à fecundidade. Falamos sobre a unidade, fidelidade, e agora vamos falar sobre a fecundidade, que são as três, que é a base, o tripé do matrimônio: a unidade, a fidelidade e a fecundidade. O casal é ordenado aos filhos, no sentido de que o casal, eles são direcionados para os filhos. O amor conjugal é ordenado aos filhos para a procriação e para a educação dos filhos. Para a procriação e para a educação dos filhos. Procriar e educar é o ponto alto e a coroa da missão dos esposos. Isso quer dizer que muitos esposos não vão ser coroados? Sim, muitos esposos não vão ter filhos, tá bom? Não vão ter filhos e precisam entender isso. E carregar essa cruz como qualquer outra pessoa do mundo carrega a sua cruz. Como qualquer outra pessoa do mundo. E aqui vale para todos. O carregar a cruz é de todos. É de todos, como o próprio Papa Francisco fala. Todos são chamados? Sim. Todos são chamados a carregar a cruz? Todos. Quem? Todos. Certo? Procriar. Os esposos que não pretendem ter filhos pecam, tanto quanto um padre que não quer celebrar a missa ou celebra de mau gosto. Olha que isso é muito, muito sério. Noivos e casados, né? Ou noivos que falam assim, o padre faz essa entrevista e ele vai perguntar:
estão dispostos a receber, ele fala na frente de todo mundo, estão dispostos a receber, eu estava pensando sobre isso hoje particularmente, né? O padre chega lá e fala assim, estão dispostos a receber os filhos que Deus lhes der? Sim. Aí eles não estão dispostos. No coração eles não estão dispostos. Casamento inválido. Casamento inválido. Da mesma forma que, por exemplo, um batismo. Eu estava pensando nisso hoje, né? Ou quando a gente vai renovar o nosso batismo em alguma missa, alguma celebração, tem a renovação do batismo. E aí o padre fala assim, credes em Deus Todo-Poderoso, Pai, Criador do céu e da terra? Aí a gente fala, cremos, né? Creio. Na verdade, a gente deve responder de forma na primeira pessoa. E aí a pessoa não crê. Muitas vezes eu vejo isso, né? Será que a pessoa pensa para responder? E da mesma forma é o matrimônio. Será que a pessoa pensa para responder ou ela só responde porque tem que responder sim? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque coisas assim, se o seu sim for não, como diz Jesus, né? Você é pior do que um demônio, né? Então, que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. Os filhos são, e aí vem o Concílio Vaticano II dizer, os filhos são, sem dúvida, o mais excelente dom do matrimônio e contribuem muitíssimo para o bem dos próprios pais. O mesmo Deus que disse, não é bom que o homem esteja só e que desde o princípio fez o homem varão e mulher, querendo comunicar-lhe uma participação especial na sua obra criadora, abençoou o homem e a mulher dizendo, sede fecundos e multiplicai-vos. Por isso o culto autêntico do amor conjugal e de toda a vida familiar que dele nasce, sem pôr de lado os outros fins do matrimônio, tendem a que os esposos, com fortaleza de ânimo, estejam dispostos a colaborar com o amor do Criador e do Salvador, que por meio deles aumenta continuamente e enriquece a sua família. Então, o que são os filhos? Os filhos são a bênção de Deus. É a participação na procriação na obra criadora de Deus. É Deus falando assim. Deus falando assim. O sacerdote, ele participa da obra redentora. O matrimônio participa da obra criadora. Olha que lindo isso. Olha que lindo isso. Porque assim, a gente não entende isso. A gente acha que o sacerdote é mais importante que o matrimônio. E não é. E não é. E não é. É que nem fala assim, o que é mais importante? A ação de Cristo que salvou o ser humano ou a ação de Deus que salvou, que é Deus Pai, que criou o ser humano? Ambas são importantes. Ambas são importantes e de extrema importância. Então o que é mais importante? O matrimônio ou a ordem? Ambos são importantes. Ambos são importantes. Então, o sacerdote ele participa da obra redentora e o matrimônio participa da obra criadora. E ambos participam da obra santificadora do Espírito Santo. Olha que maravilha isso. Perfeito isso, né? Então, basicamente, o matrimônio é a participação especial dos cônjuges na obra criadora do Pai. Certo? A igreja, os esposos são chamados, além dessa fecundidade, a estender e transmitir aos filhos o fruto dessa vida ética, essa vida moral, espiritual e sobrenatural. Ou seja, os esposos são chamados a oferecer e transmitir aos filhos essa vida moral, ou seja, eles saberem como se portar na sociedade, eles saberem como se portar na vida espiritual, através das virtudes, dos valores, e através da vida sobrenatural, conhecendo e entendendo a revelação divina, conhecendo e entendendo o que Deus fez. Os pais são os principais e primeiros educadores dos filhos. Não adianta você entregar o seu filho à criação de um professor, de um catequista, se você não faz o seu papel. Se você não faz o seu papel. Eu amo pais que facilitam o papel do catequista. Amo de paixão o trabalho de vocês. Parabéns para vocês, que facilitam o trabalho dos catequistas, que facilitam o trabalho dos professores. Você precisa, assim, o mínimo é não atrapalhar, mas
Você é chamado a facilitar. Na verdade, não é facilitar, né? Você faz a sua parte e assim você facilita. Não é o objetivo facilitar. O objetivo é fazer a sua parte. Mas tem pai que nem faz, pai e mãe que nem faz a sua parte. A missão fundamental do matrimônio e da família é estar ao serviço. A serviço. Ao serviço não, né? A serviço da vida. Então a missão do casal é estar a serviço da vida. Isso é estar aberto à vida. Isso é estar aberto à vida. E aqueles que não tiverem filhos, como nós falamos aqui? Os esposos a quem Deus não concedeu a graça de ter filhos podem, no entanto, ter uma vida conjugal cheia de sentido humano e cristamente falando. Então, isso não significa que eles são piores, que eles são amaldiçoados, que eles não são afortunados como os outros que têm filhos. Não significa isso. Eles são tão cheios de sentido e humano cristão quanto qualquer outro, quanto qualquer outra pessoa. Da mesma forma, solteiros, da mesma forma, padres, da mesma forma, religiosos e assim por diante. Seu matrimônio pode irradiar uma fecundidade. E onde é que pode irradiar a fecundidade? No matrimônio de pais que não têm filho, ou de esposos que não têm filhos, né? A partir da caridade. Seja na caridade mútua com seu cônjuge, seja na caridade para as outras pessoas que estão ao seu redor. No acolhimento, de você acolher as outras pessoas, acolher o dom de Deus, acolher a cruz, o sofrimento e todas as outras realidades. E também o sacrifício, oferecer esse sofrimento seu em expiação. Oferecer no sentido de que você vai entregar e vai dizer assim: Senhor, este sofrimento eu entrego para que o Senhor em sacrifício, certo? E agora vamos para a última parte, falaremos sobre a igreja doméstica, que é a escolha de Cristo. Cristo escolheu nascer, primeiro vamos falar sobre essa igreja, essa escolha de Cristo. Cristo escolheu nascer no seio de uma família. Qual família? A Sagrada Família, Jesus, aliás, Maria e José. Ele escolheu Maria e José para se casar, para nascer. Eles já estavam casados. José e Maria já estavam casados. A igreja também é uma família, a família de Deus. Então, também a igreja, também é a família que Cristo escolheu e instituiu. Quando antigamente uma pessoa se convertia, desejava que também toda a sua casa fosse salva. Ou seja, a salvação é uma realidade familiar. Então você que se converte e não pensa na salvação e na conversão da sua família, você está se convertendo errado, né? A igreja doméstica, ou seja, essa eclésia doméstica que é a família. A família é essa igreja doméstica. Nós temos então a igreja mundial, a igreja universal, que é a igreja católica, que envolve desde o Vaticano até subindo, né? Porque como a gente aprendeu, o Papa é o servo de todos, o servo servum Dei. Ele é o servo dos servos de Deus. E também a igreja arquidiocesana, como a gente encontra nos bispos. Mas na sua casa, você é o bispo, você é o papa da sua casa. Você é o bispo da sua casa. Então seria mais ou menos assim: o pai é o papa da casa. Até por isso se chama papa. Olha só. E a esposa seria o bispo. Seria o papel do bispo ali, né? Ela organiza as coisas mais diretas. E o pai, o sacerdote, e o pai, ele oferece as coisas mais indiretas ali, mais gerais. A família foi chamada pelo Concílio Vaticano II de igreja doméstica, pois são focos vivos e radiantes de fé, não só porque elas transmitem o evangelho, mas também porque elas transmitem material para transmitir o evangelho, que são os filhos. Os pais são palavra e exemplo de fé para os seus filhos. Então, o pai e a mãe que entende essa realidade, essa missão de transmitir ao filho a palavra e o exemplo da fé, eles também fazem os seus filhos crescer nessa fé e nesse exemplo e nessa palavra. Certo? Então, entender que você é igreja doméstica. Assim como o Papa é responsável por aquela passagem de João 21, fala assim, né? É o chamado do sacerdote: apacenta as minhas ovelhas. Mas o que são
os filhos, se não ovelhas também. Então, quem é o primeiro apacentador das ovelhas, que são os filhos? Os pais. Então, os pais, eles são chamados a apacentar as ovelhas. Amas-me mais do que estes, apacenta as minhas ovelhas. A gente só vai entender que apacentar a ovelha que apacentar os nossos filhos, ou seja, que dar educação, valor, palavras, virtudes para os filhos, quando nós entendemos que nós amamos mais a Deus do que aos outros. Como o próprio Pedro está sendo chamado ali, certo? Então, agora vemos o sacerdote batismal da família, certo? Vamos lá. Sempre falamos que o cristão é chamado a ser sacerdote, profeta e rei. Aqui a gente fala, isso aqui, volta e meia a gente está falando isso. Na família, seus membros exercem essa tripla função, especialmente o sacerdócio batismal. Sacerdócio é o lugar do sacrifício e da doação. Então lembra que sacerdote é sacre, né? Vem da palavra sacre, de sagrado, sacro, ot, ou seja, dote, que é doação. Então é a doação do sagrado, é um sacrifício e doação. Na recepção dos sacramentos, então pode-se o cônjuge, a família, viver esse sacerdócio na recepção dos sacramentos, viver o sacerdócio na oração, viver o sacerdócio na ação de graças, viver o sacerdócio no testemunho da santidade de vida e viver o sacerdócio na abnegação e na caridade efetiva. Então, os cristãos, eles são chamados a esse sacerdócio. O lar é uma escola da vida cristã. Todos aprendem e todos ensinam. Foi falado aqui antes, né? Que o homem, ou melhor, que os filhos, eles vieram também para educar os pais, para ajudar na educação dos pais, para que os pais se tornem mais santos. E de fato isso. Então todos ajudam, todos ensinam e todos aprendem. E as matérias dadas nessa escola é a tenacidade, ou seja, ajudar a serem mais tenaz, a serem mais alegres no trabalho, a viverem o amor fraterno, a viverem o perdão generoso e renovado, ou seja, todos os dias, perdão generoso e renovado. O que é esse perdão renovado? É o 70 vezes 7. Não quer dizer que a pessoa vai pecar contra você 70 vezes 7. Mas quer dizer que todas as vezes que você lembrar do mal que ela te fez, você fala assim, não, eu perdoo. Não, eu perdoo. Mas a pessoa não fez nada. Não, ela não fez mais nada. Ela fez aquilo, mas já passou. Você já perdoou uma vez. Quando volta o rancor, para que não deixe o rancor entrar e transbordar no seu coração, né? Começou a encher, você fala assim, não, eu perdoo. Você abre o ladrão ali, o rancor vai embora. Culto divino pela oração, e também são chamados, a matéria também é chamada o culto divino, né? Matéria aqui, né, que eu falei, as disciplinas dadas nessa escola da vida cristã, que é pela oração, pelo oferecimento da própria vida, ou seja, rezando a própria vida e oferecendo a própria vida. Para nós finalizarmos este sacramento, que é maravilhoso, foi riquíssimo, e essa aula foi riquíssima, nós vamos falar sobre as famílias celibatárias. O que são famílias celibatárias? A igreja leva em conta também as famílias celibatárias, por opção ou não, que vivem sozinhas. Então existem pessoas que vão viver sozinhas, certo? Em virtude das condições concretas em que têm de viver, muitas vezes sem assim o terem querido, ou seja, sem ter desejado, particularmente próximas do coração de Cristo e que merecem, portanto, a estima e a solicitude atenta da igreja, particularmente dos pastores. São aquelas mulheres, aqueles homens que não se casam, ou que não conseguem se casar, ou que não se casam, certo? Que não querem se casar, que não quiseram se casar. Ninguém se sente privado de família neste mundo. A igreja é a casa e a família para todos, especialmente para quantos estão cansados e oprimidos. Então, as pessoas que vivem dessa forma, né? Muitas pessoas, elas vivem às vezes para cuidar dos seus pais, né? Cuidar da velhice dos seus pais por algumas condições e às vezes acabam não se casando, né? Por essas situações ou por outras situações, enfim, independente do que seja, elas não se casam. Essas pessoas, elas ainda são chamadas à família. Não quer dizer que elas não sejam de alguma família. Elas pertencem à família da igreja. É na igreja que elas vão encontrar a sua
casa, a sua família. Certo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu falei aqui no início, né? Louvado seja no final da oração, bem no final da pregação, da formação. Bom, então não se esquece, compartilha esse vídeo, curte esse vídeo, compartilha ele com outras pessoas, com pelo menos 3 pessoas. Deixa o seu comentário aqui. Se você assistiu até o final, eu quero que você escreva família aqui. Escreva família para eu entender que você viu até o final, tá bom? Não deixa, para eu saber a quantidade de pessoas que estão assistindo até o final, tá bom? Porque aí depois eu vou cobrar de quem não tá assistindo. Vai falar assim: "Ah, eu assisti seu vídeo lá, é muito bom, tal, não sei o quê". Você viu até o final? Não, eu não viu. Pô, então você não me ajudou muito não. Você não tá me ajudando, tem que ajudar, tá bom? E tá te ajudando também. Eu tenho certeza que isso aqui foi riquíssimo para todo mundo, porque eu não falei só de matrimônio aqui. Olha só, eu não falei só de matrimônio, eu falei de família aqui, muito mais sério, muito mais sério. Então, comenta e escreve família, tá bom? É isso. Então, desde já, me acompanhe também no meu Instagram. Eu tô tendo vídeos quase todos os dias lá, assim, constantemente, quase todos os dias não. Constantemente eu tô tendo vídeos lá novos. A gente tá fazendo estudos da Filoteia e é isso. Tá bom? Então, desde já agradeço a sua companhia, a sua participação aqui e muito obrigado. Ficamos selados na proteção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.